irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Logo após a oração, o pastor aqui vai louvar. Nos estão, ora aqui na dor. Glória a Deus. Está dizendo bem, amém? Amém. Santíssimo Deus, nosso Pai, queremos que a gente receba toda a igreja da presença, onde juntos estaremos aplicando pelo seu nome, na vida da santidade. Jesus Cristo, especialmente abençoado, Senhor, estaria presente no nosso meio, a tua presença notória neste lugar. Opera, meu Pai, com a sua maravilha, batiza, cura, salva, liberta, Senhor. Abençoa, meu Pai, que deixaremos de novo nossos jovens, consciência e crianças que já se vão neste lugar. Estamos de escola nessa casa, possas limpar, ouvir os maus e o que isso não quer as coisas abstratas, as coisas com as suas corações de todos, meu Pai. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, Senhor Espírito. É o que eu te peço, já chegando por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Salve da igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Louvamos ao Senhor, irmãos. Meditação. Nosso pastor é número 5 da nossa área, também bastante conhecido. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro.
Marcelo, juntamente com a sua esposa, irmã Valéria, pastor Marcelo, amigo nosso, congrega ali na sede, irmã Valéria, sua esposa, graças a Deus por isso. Então ele está aqui conosco hoje, convidado, né? E a igreja também pediu, viu? Esse trabalho aqui, viu? A igreja pediu, viu? E tocou em meu coração e me logo do pastor Marcelo, né? Ele é professor de teologia ali na sede, né? E formado na FAESP, um homem abençoado e ensinador. Então está conosco hoje aqui. Deus te abençoe, pastor Marcelo, sua esposa. Então o senhor vai dar a palavra. Obrigado. Aleluia! Deus abençoe, meus irmãos. Cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer a Deus pelo privilégio nessa noite de estar aqui. Pastor Adilson, um amigo, um companheiro, sempre muito educado, sua família. Quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida dos companheiros, pastor Levi e todos os irmãos. Deus abençoe grandemente a igreja do Jurema. A minha é uma alegria retornar esse lugar. O pastor Edilson, ele conversou comigo acerca de para nós fazermos aqui nos 2 dias, nas 2 terças-feiras. Ele me deu um tema sobre corpo, alma e espírito. Na verdade, dentro da Bíblia, irmãos, nós estudamos essa matéria com o nome de antropologia. Antropologia bíblica. Antropologia é uma matéria secular, que é o estudo do homem. Mas a antropologia bíblica é o estudo do homem pela perspectiva bíblica, né? Pela perspectiva do criacionismo. Hoje, quando nós falamos de homem, né, do gênero humano, hoje é uma discussão muito grande. Inclusive, nós estamos estudando na revista da Escola Dominical, falando bastante sobre o gênero humano. Mas antes da gente iniciar, irmãos, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo de número 23. Eu coloquei aqui, irmãos, eu vou basear nossa fala aqui na nossa declaração de fé. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Versículo de número 23. Você colocar aqui. Então, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, o pastor Levi cantou 2 hinos aqui, bem propícios para esse assunto que nós vamos falar, porque o hino que ele cantou primeiro, número 5, ele inicia em espírito, alma e corpo. A sequência dessas coisas, irmãos, é colocada justamente assim: espírito, alma e corpo. Nós geralmente usamos corpo, alma e espírito. Paulo, ele coloca sempre nessa sequência, porque Paulo, ele quer mostrar que começa de cima para baixo e não de baixo para cima. Corpo, alma e espírito. O pastor Adilson falou para mim falar sobre esse tema, corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo. Eu pensei na nossa declaração de fé, para os irmãos que não conhecem a declaração de fé. Declaração de fé é um documento, irmãos, da Igreja Assembleia de Deus, que foi desenvolvido há alguns anos. E a declaração de fé, na verdade, irmão, todas as igrejas têm uma declaração de fé. A declaração de fé é uma espécie de um documento onde você coloca todas as doutrinas que você crê em credo.
é uma confissão de fé, regra ou declaração de fé. Toda igreja ou denominação no mundo possui um tipo de conjunto de crença, seja escrito ou não importando o nome dado aos seus ensinos, né, que norteiam uma vida. Então a declaração de fé, esse livro aqui, irmãos, ele tem 24 doutrinas. Ele tem 24 doutrinas para os irmãos que são obreiros. Eu aconselho aos irmãos adquirirem, as irmãs, professores de escola dominical, porque toda a nossa doutrina, todo o nosso credo, tudo aquilo que nós acreditamos, ele está colocado neste livro. Na verdade, isso aqui, irmãos, é um curso básico em teologia. Os irmãos que não puderem estudar teologia, compre a declaração de fé, leia a declaração de fé. Todas as doutrinas estão aqui. Doutrina do Espírito, né, das Escrituras, sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a identidade de Jesus, a obra de Cristo, o Espírito Santo, o homem, as Escrituras, o pecado, a salvação, sobre a igreja, sobre o batismo, sobre a ceia, sobre o governo da igreja. Temos 24 doutrinas aqui, irmãos. Então é um livro muito interessante. E aqui nós vamos estudar hoje o capítulo de número 7, que é o tema que nós acabamos de ler, né? Vamos iniciar aqui, irmão, falando sobre o gênero humano. Consegue colocar aqui? Eu coloquei um PDF ali, só para a gente acompanhar mais ou menos. Depois, se os irmãos quiserem, os irmãos podem imprimir em 2 folhas. Ali, talvez os irmãos muito aí. Os irmãos não vão conseguir ler muito bem, mas eu vou acompanhar por aqui. Nós vamos começar falando sobre o gênero humano. Depois nós vamos falar sobre a constituição do homem, que é uma tricotomia. Depois nós vamos falar sobre o espírito. Nós vamos falar sobre o corpo. Vamos falar sobre a alma. Nossa declaração de fé diz assim: nós cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. O primeiro ponto factual aqui, irmãos, é que o homem é uma criação de Deus. Porque a Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus criou o homem do pó da terra. Essa doutrina aqui, irmãos, ela chama doutrina do criacionismo. Nós, como cristãos, nós cremos que o homem foi criado por Deus conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, né, do pó da terra. Isso vai de encontro diretamente com a doutrina, irmãos, do pensamento acadêmico, científico, sobre o evolucionismo, né, de Charles Darwin, que diz que o homem é uma evolução. Isso aqui, irmãos, cientificamente falando, não existe nenhuma base para falar que o homem ele veio de uma evolução. Porque os próprios cientistas, eles não conseguem explicar como surgiu, né, os primeiros focos de vida no universo. Como que surgiu o universo, como que surgiu a matéria, como que surgiu a energia. E quando eles falam de evolução, irmãos, parte do princípio que o homem evoluiu de uma ameba, de um animal, né? Como eles dizem, do macaco, que é um primata, que é muito semelhante na sua forma física com o homem. Mas dentro da natureza, irmãos, nós não vemos nenhum tipo de evolução desse tipo. Nós sabemos que cachorro, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a Bíblia diz que Deus criou os animais, cada um segundo a sua espécie. Ou seja, peixe sempre vai produzir peixe, cachorro sempre vai produzir cachorro, pássaro sempre vai produzir pássaro. Então, isso aqui já é uma barreira para o pensamento da teoria da evolução, porque não existe nenhum tipo de prova científica que um cachorro evoluiu para virar uma ave. Mas, isso é um assunto para outra hora. A palavra homem aqui, irmãos, que aparece na Bíblia a primeira vez, a palavra é Adam, né? Adão, a palavra Adão é homem, e ela, no hebraico, ela quer dizer vermelho. E depois Deus colocou o nome do próprio Adão como um nome próprio. Então, nós vimos aqui, irmãos, por exemplo, que existe um pensamento
encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir, isso são mensagens metafóricas. João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, irmãos, qual que é a forma de um Espírito? Nós não sabemos. A verdade é que quando a Bíblia usa essa linguagem, né, que chama de antropomorfismo, é uma mensagem, uma linguagem antropomórfica, para falar que Deus se relaciona com o homem de uma forma que o homem entenda e possa conhecer Ele. Quando a Bíblia diz que ambos foram feitos conforme a imagem e a semelhança de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia, na verdade, está falando sobre os aspectos morais de Deus. Por exemplo, Deus ele tem atributos morais, né? Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são isso? A única espécie que Deus compartilhou os atributos dele fomos nós. Por exemplo, os seus atributos incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? São atributos que Deus não compartilhou conosco. Por exemplo, a sua onisciência, a sua onipresença, né? o seu poder. Mas existem atributos que Deus compartilha conosco, que é o amor, a bondade, a misericórdia, a longanimidade, a graça. Esses atributos, chamados de atributos comunicáveis, irmãos, são atributos que Deus compartilhou com o homem na criação. Mesmo, irmãos, aqueles que não são crentes, que não conhecem a Jesus, que ele é uma pessoa boa, ele é uma boa pessoa, ele ajuda as pessoas, isso é um reflexo de um atributo de Deus. Não é porque a pessoa não precisa de receber Cristo como seu Salvador, porque ele precisa. Então, o gênero humano, irmãos, ele precisa de ser salvo por causa da queda. Nós olhamos, irmãos, por exemplo, na nossa revista de escola dominical, nós estamos falando sobre gênero. Gênero humano, gênero ele é binário. São dois, macho e fêmea. Deus criou homem e criou mulher, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Esse pensamento aqui, irmãos, ele já desde o livro de Gênesis, capítulo 1, ele já começa a mostrar para nós que Deus criou o homem, macho e fêmea, criou o homem para se casar com a mulher, ou seja, um casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, porque a Bíblia diz assim: deixará o homem, né, seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua esposa, e serão dois uma só carne. Nós já pegamos aqui uma resposta aqui, irmãos, sobre casamento homossexual. Casamento ele tem que ser heterossexual, monogâmico, ou seja, entre duas pessoas, e indissolúvel. Isso aqui é o que já manda de cara a Bíblia. Alguém pode te perguntar assim: mas e a poligamia? Como que, né, na Bíblia existiu casos, irmãos, desobediência? Todos esses casos foram casos de desobediência e todos eles terminaram mal. Seja com Salomão, com Davi, com todos eles, com Abraão, todos eles deu problema. Porque sempre foi da vontade de Deus que o casamento fosse monogâmico, entre duas pessoas, um homem e uma mulher, um casamento heterossexual. Gênesis no capítulo 2, versículos 19 e 20 diz assim: havendo o Senhor, Deus formado da terra o animal, do campo e toda a erva do céu, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes, né, a cada de todo gado, as aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Irmãos, Deus criou o homem dotado de inteligência. A Bíblia diz assim que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, e trata-se de ser inteligente, né, como nós lemos aqui, porque Deus criou o homem com capacidade
para os animais um ser inteligente, feito à semelhança de Deus, né? Como Tiago diz lá no capítulo 3, versículo 9, que os homens são semelhança de Deus, né? Um pouco menor do que os anjos, coroado de honra e de glória, né? E mediante a graça, essa escolha continua mesmo depois da queda do homem. Ou seja, mesmo depois da queda do homem, irmãos, a imagem de Deus ela foi danificada no homem. A imagem e a semelhança de Deus. E essa imagem danificada no homem ela é restaurada a partir do momento que o homem aceita Cristo como seu Salvador. Só que isso não é uma coisa, isso é um processo. Existe, irmãos, na Bíblia, 3 tipos de santificação. Existe a santificação posicional, que é a santificação que quando o homem aceita Cristo, Deus ele muda o homem de posição, como a Bíblia diz que ele nos transportou, né, do reino, do império das trevas para o reino do seu Filho de amor. A partir desse momento, irmãos, existe também uma santificação chamada de santificação progressiva, que é o homem todo dia vai buscar a santificação, ele vai buscar o aperfeiçoamento, né? Como o hino que nós cantamos aqui, que é para aperfeiçoamento dos santos, a santificação, e depois a redenção, que é o ápice da santificação, aonde o homem vai ser transformado. A única forma do homem reconhecer Deus pessoalmente é o homem sendo transformado. Pois bem, o gênero humano, irmãos, aqui como nós já temos falado, ela vai de encontro com o pensamento do evolucionismo. Por exemplo, todas as faculdades que existem na Europa, todas elas começaram, irmãos, como escolas teológicas de pensamento cristão. Harvard, Yale, os Estados Unidos, ou Princeton, todas elas, os maiores pastores fundaram essas faculdades. Só que todas essas faculdades hoje são ateias, ensinando doutrinas contrárias à criação. Por exemplo, hoje nós temos no mundo uma cultura anticristã, um pensamento anticristão, que se seu filho entra na escola, irmão, você tem que tomar cuidado com ele, com aquilo que ele aprende, aquilo que ele vê na televisão, aquilo que ele vê no celular, porque a cultura que está no nosso entorno é uma cultura anticristã. Estão ensinando que homem não é não é definido pela biologia. Eles dizem que o homem e a mulher já estão tirando do nome do registro de nascimento, homem e mulher, né? Porque a ideologia de gênero está tentando desconstruir o pensamento daquilo que é homem e aquilo que é mulher. A desconstrução, irmãos, é um processo lento e que vem sendo trabalhado há muito tempo no nosso meio. A desconstrução do gênero. Se nós olharmos para o Brasil há 40 anos atrás, na década de 70, aqui não tinha divórcio. O pensamento do divórcio, da desconstrução da família, da desconstrução do gênero humano, ele começou a partir das televisões. Por exemplo, a Globo lançou uma novela chamada Despedida de Casado, que na época da ditadura militar, eles barraram essa novela, porque ela tratava de divórcio. No Brasil não tinha divórcio, tinha desquite. A censura barrou a novela, e depois, em 84, quando o regime militar caiu, eles voltaram a novela, e no mesmo ano a discussão do divórcio foi aprovada. Para você entender como que a televisão, os programas, eles conseguem formar a opinião das pessoas. Então, depois colocaram uma novela lá, eu não lembro, acho que era Rock Santeiro, que colocava também um padre, né, querendo casar com uma mulher, largou a batina, um outro padre que não era um santo de verdade, e aí começou a mostrar alguns problemas, e entrou também com a questão do divórcio, com a questão da agressão física dentro de casa, que é uma realidade, né? Então isso fez a opinião do
povo a aceitar o pensamento de divórcio. Isso tem acontecido com o homossexualismo, por exemplo. O pensamento ele vai ser enxertado devagar na televisão, nas propagandas de perfume, de remédio, de aspirina, de tudo que você imaginar. Você começa a ver 2 homens ou 2 mulheres, e aquilo que é antinatural, de acordo com a palavra de Deus, ele vai se tornando natural na mente das pessoas. Então isso é um cuidado que nós temos que ter. O gênero humano, irmãos, aqui ele é binário, é homem e mulher. A ideologia não consegue mudar os cromossomos do homem e nem da mulher. Isso aqui é fato, é biologia. Cientificamente falando, não há como contradizer aquilo que a ciência diz sobre o que é homem e o que é mulher. Podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o homem, que é considerado coroa da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil, tudo aquilo que se move sobre a terra. Irmãos, o homem ele é a coroa da criação de Deus. Porque o homem, quando eu digo homem aqui, irmãos, eu estou falando do gênero humano, estou falando de homem, estou falando de mulher. Eu me atrevo a dizer que a mulher ela é ainda muito mais importante do que o homem. Inclusive vai ser o tema da lição de escola dominical da próxima semana. E os irmãos, eu quero falar aos irmãos, se os irmãos não estão vindo para a escola dominical, os irmãos estão perdendo lições importantíssimas. Por que, irmãos? Eu digo isso. Irmãos, quando o homem ele caiu no jardim do Éden, Deus já havia providenciado um plano de redenção para salvar o homem. E a Bíblia diz que Jesus ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Imagina como que Deus planejou que Jesus viesse ao mundo. Através de uma mulher. Note a importância, irmãos, da mulher. Deus projetou a mulher para dar a luz ao Filho de Deus. Observe, irmãos, que eu costumo dizer que nós costumamos olhar hoje na sociedade todos esses casos de violência que existem em escola. Irmãos, quem são as protagonistas que aparecem na cena? As mulheres. Tem um caminhão pegando fogo ali e tem alguém filmando, mas quem é que está entrando dentro da cabine do caminhão e chama para tirar o motorista? Uma mulher. Você vê um cara invadindo uma escola com uma arma, com um facão, e você vê nas câmeras, quem é que tem coragem de ir para cima daquele maluco com as mãos livres para livrar crianças? Uma mulher. Isso aqui é o instinto de maternidade, irmãos, que Deus colocou na mulher. Instinto de proteção. Porque o homem ele tem o instinto da preservação da espécie. O homem ele protege a sua casa da seguinte forma: fica aqui, deixa acontecer tudo lá. Eu estou protegendo a minha casa. A mulher não. A mulher não importa se é filho dela, a mulher não importa se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro, ela não importa quem seja, ela entra e ela vai comprar, vai para cima. Porque o senso de justiça da mulher é diferente do homem. Só que ambos, irmãos, se completam. Deus criou o homem e a mulher, e quando nós estamos falando sobre gênero binário, o homem e a mulher eles se completam, irmãos. Não é porque um é mais importante do que o outro, é porque Deus criou o homem e a mulher de uma forma que eles se completassem. Então, irmãos, isso aqui que é importante nós sabermos. Por isso eu já quero parabenizar de antemão as mulheres, porque nós estamos vendo que nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, daqui a pouco nós vamos entrar mais na questão do corpo-alma. Nós estamos falando sobre o gênero ainda. Nós estamos falando sobre empoderamento das mulheres na sociedade. Só que a verdade, irmãos, o empoderamento que eles estão propondo é uma inversão dos valores. A mulher, ela não é submissa. E a palavra submissa para nós, irmão, ela tem um peso muito grande. Porque a palavra submissa na língua portuguesa
Bíblia é machista, que o casamento patriarcal, que o homem é o cabeça da casa, que o homem é o chefe lá e Cristo é o cabeça da igreja, é uma coisa machista. Isso não é verdade, irmãos. Quem foram as maiores colaboradoras do ministério de Jesus? As mulheres. Do ministério de Paulo? As mulheres. Inclusive uma chegou a morrer e os apóstolos oraram para Deus ressuscitar ela, porque ela fazia roupa dos apóstolos. A importância de Dorcas, a importância da mulher para o ministério. Não é porque a Bíblia é machista, que a Bíblia, ela não é, irmãos, é porque a Bíblia tem um padrão, um pensamento, e ela não evolui de acordo com a cultura, de acordo com a filosofia, ou de acordo com a opinião das pessoas. E o relativismo, irmãos, é um pensamento moderno, aliás, a pós-modernidade, que diz que não existe verdade absoluta. Não existe esse negócio de um está certo e outro está errado. A verdade, ela é relativa. Porque você fala uma coisa e o outro fala outra. Uma verdade e o outro tem a verdade dele. Ou seja, não existe uma verdade absoluta. E a verdade é que existe. Porque Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então existe verdade absoluta e a matemática é uma prova disso. Matemática, irmãos, ela prova que existe a verdade absoluta, porque 1 mais 1 é 2 em qualquer lugar do mundo. Não tem como você falar que 1 mais 1 é 3. Então a matemática prova que existe uma verdade absoluta e que o relativismo, na verdade, ela é uma invenção. Isso ele combate diretamente as Escrituras, porque eles dizem que a Bíblia precisa ser reeditada, reescrita, atualizada. Isso na verdade não é verdade. A verdade é que o homem precisa se adequar à Bíblia e não a Bíblia se adequar ao homem. Então, irmãos, falando aqui um pouco sobre o gênero humano, vamos falar um pouco sobre a constituição humana. O primeiro ponto, falar sobre a constituição humana. A tricotomia. O que é uma tricotomia? Nós lemos um texto que a Bíblia diz que Deus santifique no seu espírito, alma e corpo. Existem duas doutrinas, uma doutrina da tricotomia e a doutrina da dicotomia, aonde diz que o homem ele é dividido apenas em duas partes. A parte material e a parte espiritual. E a verdade é que o homem é dividido entre uma parte material e uma parte espiritual. Mas a parte espiritual ela se divide em duas partes, que é o espírito e a alma. Então o homem ele é constituído de espírito, alma e corpo. Uma tricotomia. Nós entendemos que o ser humano é constituído de três substâncias. Física, que é o corpo, e duas materiais. Alma e espírito. Desculpa, duas imateriais. Exemplo dessa constituição, nós temos no próprio Jesus. Quem pode ler para mim Lucas capítulo 23, versículo 46? Lucas 26 e 46. Quem puder achar também João 12, 27. 23 e 46 e João 12, 27. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E João 12 e 27, por favor. Agora minha alma está perturbada. Quem direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para esta hora é que eu... Então, nós vimos aqui, irmãos, João 12, Jesus com grande voz disse: Pai, nas suas mãos entrego meu espírito, né? E vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e vede, pois um espírito não tem carne. Desculpa, era Lucas 24, 39. Irmãos, esses dois textos aqui, ele fazem essa diferença na constituição do corpo humano.
falou assim que o espírito ele não tem carne. Então é dividido a parte material e a parte espiritual. Daqui a pouco nós vamos falar o que é espírito e o que é alma. Essa doutrina aqui, irmãos, é chamada de tricotomia. Jesus aqui, ele é apresentado com essas três essências distintas, né? Por isso que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então nós aprendemos uma coisa aqui. Tanto o espírito como a alma e como o corpo, ele tem que ser irrepreensível. Porque o homem, ele peca, irmãos. E o espírito, ele pode se tornar um espírito mau ou um espírito bom. No homem, então. Espírito do homem. Por isso que a Bíblia diz que existem pessoas de espírito altivo, existem pessoas de espírito brando. E a Bíblia diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. O que a Bíblia está dizendo aqui, pobre de espírito, não é a pobreza no sentido de mendigar, mas é no sentido de reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então nós aprendemos aqui, irmãos, a palavra Espírito na Bíblia, irmãos, tanto no grego quanto no hebraico, ela é igual. Por exemplo, no hebraico ela é ruá, e no grego é pneuma, da onde vem a doutrina da pneumatologia. Tanto no hebraico como no grego, ela só fala a mesma coisa, Espírito. Mas nós temos pelo menos 3 Espíritos na Bíblia. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito do homem e nós temos os Espíritos imundos. O que é que a Bíblia, nós vamos saber, irmãos, qual é o tipo de Espírito que a Bíblia está falando. Toda vez que você lê o texto bíblico e você vê o Espírito com E maiúsculo, ele está falando de qual Espírito? Do Espírito Santo. Quando você vê com o Espírito minúsculo, ele está falando de 2 Espíritos. Pode ser o Espírito imundo ou pode ser o Espírito do homem. Então, os irmãos sempre estejam atentos a isso. Eu sei que é uma coisa bem básica, mas é importante isso. Porque algumas traduções antigas, elas têm diferença, né? Na letra. Qual é o tipo de letra? Maiúscula, minúscula? Alguns tradutores eles têm dificuldade em identificar qual é o tipo. Por exemplo, Paulo falou assim: Deus não nos deu um espírito de covardia. Quando Paulo está falando, não é que o Espírito Santo ele não é covarde. Não, ele está dizendo que Deus, ele não nos deu um espírito de covardia. Ele está querendo dizer que Deus, quando ele nos capacitou, o nosso espírito, ele transformou para ser um espírito de uma pessoa que tenha coragem. Então, nós vemos aqui que essa tricotomia, ela tem base bíblica, né? A Bíblia diz assim em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. Não existe nada, irmãos, que consiga penetrar na divisão da alma e do espírito, a não ser a palavra de Deus. Ninguém consegue saber aonde existe, irmãos, a divisão da alma e do espírito. A única coisa que consegue penetrar nessa profundidade toda é a palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, 16, o apóstolo Paulo ele mostra o homem natural. Ele fala sobre o homem natural. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, deixa eu ver aqui. Paulo fala assim, 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se define espiritualmente. Irmãos, o homem natural é o homem que não tem Jesus. É o homem que não conhece, ele tem um Espírito, mas o Espírito dele, ele não consegue discernir as coisas de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus é pregada, o Espírito do homem, ele começa a formular o efeito da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos,
irmãos, por essas passagens do Novo Testamento, que a natureza humana consiste numa parte externa, né, que é a carne, chamada de homem exterior, e o homem interior, composta do espírito e da alma. Então nós vemos aqui, irmãos, que o homem é uma tricotomia, né? A doutrina da dicotomia, eles não aceitam que o homem é uma tricotomia. Por que não aceitam? Porque existem alguns textos bíblicos que falam somente sobre a parte material e a parte espiritual. Mas a parte espiritual, como nós já dissemos aqui, é dividida em duas partes. Imagine, irmãos, que o homem, ele sendo uma tricotomia, ele tem três funções. O corpo tem uma função, a alma tem uma função e o espírito tem uma função. O nosso corpo, irmãos, ele é a nossa matéria física. O arianismo, que é uma seita lá da igreja primitiva, desde o começo, eles falavam que o corpo é totalmente ruim. A carne para nada servia. Por isso então saiu aquele pensamento da penitência, que o homem tinha que se penitenciar, porque a carne não servia para nada. Se cortar, né, se chicotear. Na verdade, esse pensamento é errado, irmãos. Porque o corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. O corpo é a parte material. Imagina que Deus criou o homem do pó da terra, e quando Deus resolveu resgatar o homem do pecado, ele virou ser humano. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele tomou a forma de servo. Foi fiel até a morte e morte de cruz. João, ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A única forma, irmãos, que tinha de Deus resgatar o homem era ele virando homem. É por isso que Isaías falou assim: ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus, irmãos, ele tinha duas naturezas. Ele tinha a sua natureza divina e a sua natureza humana. Isso chama de doutrina da divindade de Jesus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Porque a Bíblia diz que ele veio em carne. A única forma que o escritor aos Hebreus falou que ele podia resgatar a humanidade era ele se transformando em carne. O sumo sacerdote, que ele podia chegar diante do Pai e falar assim: Pai, eu sei o que eles passaram na terra. Sobre questão de fome, sobre questão de tentação, sobre questão de pecado. Porque a Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, mas não pecou. Não é porque Jesus ele podia pecar, porque a doutrina da impecabilidade de Cristo, mas a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Isaías falou que ele era provado, né? Ele foi um varão provado. O corpo, irmãos, ele é o invólucro da alma. Daniel capítulo 7, versículo 15, diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Ou seja, Daniel falou assim: meu espírito está dentro do meu corpo. Então, o corpo, irmãos, ele é um envelope da alma e do espírito. O que nós vemos aqui, por exemplo, em Gênesis 35, 18, a Bíblia diz assim: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Beone, mas o seu pai o chamou de Benjamim. Quando a alma sai do corpo, irmãos, o homem morre. A alma, ela em Levítico fala que a alma está ligada ao sangue. Quando a alma sai do corpo, é onde o homem morre. Quando o espírito sai do corpo, como no caso aqui de pessoas que receberam arrebatamento
mente e espírito, Paulo falou que foi ao terceiro céu, ele não sabe se ele foi em carne ou se foi em espírito. Se ele foi em espírito, irmãos, é que Deus tirou o espírito dele e levou até o céu e deixou o corpo dele na terra. Mas ele não sabia se tinha um corpo ou se tinha um espírito. Quando o espírito sai do corpo, irmãos, o homem não morre, mas quando a alma sai do corpo, o corpo morre. Então, quando há uma possessão demoníaca, por exemplo, o demônio, ele entra no corpo da pessoa e ele toma, irmãos, a alma da pessoa, ele toma o espírito da pessoa. Porque ele não tem carne, então ele precisa se materializar tomando o corpo de alguém. Para possuir o corpo de alguém, para falar ou para tentar satisfazer um desejo pessoal dele, aquilo que ele não consegue fazer porque ele é um espírito. Então, nós entendemos aqui, irmãos, que o corpo ele é, como diz o texto aqui, o invólucro da alma, é a parte física. O homem exterior que se corrompe, ou seja, ele envelhece, ele é mortal. O homem é carne como criatura perecível, porque toda a carne é erva. Pedro falou assim, né, 1 Pedro 1,24, toda a carne é erva, ou seja, a carne, ela perece. A carne perece. Isso é uma prova, irmãos, de que ninguém é bom. Irmãos, se você ficar 2 ou 3 dias sem tomar banho, ninguém chega perto. E sem escovar o dente, ninguém, todo passa longe. Isso é para provar, irmãos, que nós somos pó e cinza, que não existe ninguém melhor do que ninguém, que todos nós somos iguais diante de Deus, seja o mais rico ou o mais pobre, todos somos iguais diante de Deus, somos pó e cinza. Eu não sei porquê, irmãos, algumas pessoas ficam pensando que é muito importante a ponto de passar e não querer pegar na mão do irmão, não querer dar atenção para a irmã, ou querer, irmãos, isso é uma bobeira, irmãos. É ignorância. Jesus andou com pobre, com rico, com prostituta, com bêbado, com todo tipo de gente. E era o rei da glória. Deus largou o trono dele no céu para pisar na terra. E a Bíblia diz assim, irmãos, ele se relacionou conosco. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós rejeitamos a ideia de que o corpo é uma prisão da alma. Né? Algumas doutrinas dizem que o corpo é a prisão da alma. E o corpo é importante, irmãos, pois Deus ressuscitará. Pra você ter ideia, quando Jesus ele foi assunto ao céu, Jesus ele foi em carne para o céu. A parte material dele foi transformada, ele subiu para o céu num corpo transformado. E a carne entrou no céu. Nós, quando formos arrebatados, e quando acontecer a ressurreição do último dia, irmãos, o nosso corpo vai ser ressuscitado, vai ser transformado e vai subir num corpo glorioso transformado. Então, irmãos, o corpo é importante. A carne, irmãos, no sentido de desejo pecaminoso, ela não vai herdar, mas o nosso corpo ele vai ser transformado e nós vamos subir com Cristo juntamente com ele nos ares. O corpo é importante porque Deus o ressuscitará, como está escrito em 1 Coríntios 15:42, pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Para que o homem pudesse ser resgatado, irmãos, Deus ele precisou se fazer carne. Então, isso aqui, irmãos, é importante porque nós precisamos entender que isso aqui é importante. A igreja é um corpo. O corpo, a igreja, ela é constituída por duas coisas. A igreja como organismo e a igreja como organização. A igreja como organismo, ela é o corpo de Cristo. Perfeito. Sem pecado. A igreja imaculada. Se Jesus voltar agora, ele vai pegar crente santificado, preparado para entrar no céu. Crente que perdoa, crente que ama, crente que crente. Como organismo, a igreja ela é santa. E ela independe de uma placa de igreja.
Ela está aqui, ela está ali, ela está na Europa, ela está na África, ela está no Japão, está na China. Aonde tiver um crente fiel é o corpo de Cristo. A igreja como organização, aí é complicado. Porque a igreja como organização, irmãos, ela é diversificada na sua forma de agir e de pensar. Paulo lidou com isso na igreja de Corinto. Porque Paulo tratou, são seres humanos, carne, são pessoas, são falíveis. Na igreja como organização, não existe muita exigência para você cantar no grupo das irmãs, cantar no grupo dos jovens, cantar no grupo dos varões, fazer parte da banda. Não existe muita exigência. Mas para fazer parte da igreja que vai ser arrebatada, tem um padrão. O salmista falou assim: quem morará no seu santo monte? Né? Quem habitará no seu santo tabernáculo? Aquele que é puro de coração, sabe? Que não calunia, que não difama. Então, irmãos, essa igreja, a igreja que vai ser arrebatada, ela é diferente. É por isso que Paulo ele fala assim: olha, o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e ele precisa de ser santificado. Quando Paulo fala isso para a igreja de Corinto, para os irmãos terem ideia, a carta de Paulo aos Coríntios, quando você começa a ler no primeiro capítulo, você vai ver do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo tratando de um problema gravíssimo: divisão da igreja. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sou de Pedro, eu sou de Jesus, sou de Cristo. Aí Paulo falou que esse aqui eram os piores. Porque esse aqui não reconhecia Paulo, não reconhecia Pedro, não reconhecia Paulo, não reconhecia ninguém. Paulo começa a tratar esse problema na igreja. Por quê? A igreja de Corinto, irmãos, a cidade de Corinto era uma cidade idólatra. Que os ídolos estavam embutidos na cultura e na memória das pessoas. Quando as pessoas vêm para a igreja, as pessoas começam a fazer os seus ídolos dentro da igreja. Começam a trazer os pensamentos que estão lá fora e começam a adaptar eles dentro da igreja. Um aculturamento do pensamento, isso começa, irmão, devagarzinho. Alguém vem de um jeito, traz uma coisa, outro vai colocando outra, e quando vê o negócio já está desandado, o negócio é sério. Então Paulo começa a tratar isso para os irmãos terem ideia. No capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo fala sobre isso. No capítulo 5, Paulo trata de um problema, irmão, que dá para arrancar os cabelos da cabeça. Um camarada ter um relacionamento com a mulher do seu pai. Paulo fala assim: isso para vocês parece que é normal. Nem entre os gentios a gente se vê esse tipo de atitude. Isso que eu falo, pastor. Ser pastor é difícil. Todo dia eu me pergunto: Senhor, será que o Senhor realmente me chamou para isso? Porque quando eu vejo os problemas, irmão, que acontecem dentro da igreja, meu Deus do céu, nem no meio dos ímpios às vezes acontece. Aí a gente fica preocupado: Deus, meu Senhor. Irmãos, é coisa séria. É por isso que Paulo fala: santificai-vos, o vosso Deus é santo, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Santificação, irmão, é a mortificação da carne e dos membros. É quando a sua carne ela não tem o apetite pelas coisas do mundo. Você tem domínio. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, fala sobre fruto do Espírito. E um dos mais importantes que tem ali é o domínio próprio. Irmão, porque a Bíblia diz que domínio próprio é uma coisa séria. Saber se refrear. Ficar calado. Suportar a afronta. É sinal que você está falando para a carne: quem manda aqui não é você. Seu corpo, ele treme, irmão. A sua carne treme. Temperamento, irmão, vai lá em cima. O sanguíneo, então. O Pedro. Porque Deus criou o homem, irmãos. Deus criou o homem com personalidade e criou o homem com temperamento. Temperamento
sanguíneo, igual Pedro, era um tipo de cara, de pessoa, de crente, de homem, de mulher, que também tem. É aquele assim, se o pastor falar, vamos fazer isso, ele pula na frente, vamos pastor, começa porque ele tem aquele negócio, aquela vontade, mas ele não consegue. Ele vai e daqui a pouco ele para. Começa igual um furacão. Ele vai assim, daqui a pouco ele para. E o sanguíneo, irmão, quando ele não é convertido, o negócio é sério. Meu Deus, se você pisar no pé dele, meio misericórdia, irmão. Ele fala, meu filho, eu fui batizado, mas meus braços estão pro lado de fora. Sou baiano, sempre baiano, irmão. Seja baiano, pernambucano, cearense, paraibano. Quando a pessoa recebe a transformação, ele tem um temperamento controlado, ele não morre. O temperamento e a personalidade do homem continua nele. Se ele era valente no mundo, ele vai ser valente para Cristo agora. É o pastor Leonel Cabral falou lá na sede que Deus vai usar o homem de acordo com a sua personalidade. Conheci um camarada, irmão, ele falou para mim, quando eu era do mundo, mostrou os recortes de jornal, quando foi preso, uma caçamba cheia de arma, fuzil, o helicóptero desceu dentro do barreiro lá para retirar ele. Valente, irmão. Falei, e agora, como você está? Meio devagar, não sei o que, meu filho, toma vergonha na tua cara. Quando você estava cheio de demônio, você fazia isso, agora que Jesus te salvou, você vai ficar de cabeça baixa. Deus quer essa valentia, é para servir a Ele. Lembra do endemoniado gadareno? Irmão, ninguém dava nada para aquele camarada. Prendia ele no pé, ele quebrava a corrente, prendia ele, quebrava, colocava ele dentro das prisões. E a gente falou assim, se ele faz isso cheio de demônio, o que ele não vai fazer cheio do Espírito Santo de Deus? Então, irmão, use a sua valentia de nordestino para ser valente contra as coisas do mal. Né? Como diz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, não rejeitando a cruz. É assim que no amor, com e tome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Isso é ser valente, irmão. Ser valente é o camarada falar assim, ó, se receber a afronta e falar assim, tá bom. Alguém olhar para ele é covarde. Fazer igual José, a mulher, se jogar para cima dele e ele falar, não, porque você não é homem? Sou. Mas o homem, servo de Deus, tem controle. E nós precisamos, irmão. E quando eu falo isso, eu falo debaixo da misericórdia de Deus, porque eu preciso da graça e da misericórdia dele todo dia. E toda a minha oração, eu dobro meu joelho. A única coisa que eu peço para Deus, Senhor, usa de misericórdia na minha vida. A gente precisa que eu diminua e que o Senhor cresça. A nossa carne, irmão, precisa ser modificada. Ela não serve, irmão. Aleluia, ela tem que ser mudada. Porque ela é templo do Espírito Santo de Deus. Isso aqui é importante, irmãos, porque nós vemos que no Antigo Testamento o Espírito de Deus habitava com o homem, mas não pessoalmente com o homem, dentro do homem. Quando o homem começou a pecar demais, lá no capítulo 6 de Gênesis, falou assim, o meu Espírito não habitará mais com o homem. Deixa agora, entregue nas suas paixões, nas suas concupiscências. Vai ser entregue. Mas ele continuou operando no homem para fazer o homem se arrepender, se converter. Chamado de a lei moral que Deus colocou dentro do homem. Deus colocou uma lei dentro de nós, irmãos, em qualquer lugar do mundo. Eu estou acabando. Vou parar aqui um pouco, depois a gente continua. Dentro do homem tem uma chamada lei moral. A lei moral, ela serve, irmãos, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, o homem sabe que é pecado matar, é pecado roubar, é pecado prostituir, é pecado bater, ofender, agredir. Isso aqui é uma lei moral. São princípios que Deus colocou dentro do homem, independente da cultura. Ele pode ser um jovem que nasceu lá na Guatemala, numa tribo indígena. Nem sei que tribo indígena é Guatemala. Mas ele nasceu lá no meio do
de Jesus? Quem acredita que sim, levanta a mão. Pode falar, tem um ali, pode falar. Aí eu vou colocar de outra forma. Você acha que Deus seria injusto? Quem acredita que há possibilidade de nos salvar, levanta a mão. E eu digo, irmãos, que a Bíblia fala que não há possibilidade. Vou explicar. Às vezes ele nunca ouviu o Evangelho. Mas a Bíblia de Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeiro ponto. Não existe salvação fora de Jesus. Se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, primeira coisa, não haverá salvação. Aí nós brincamos, então como que Deus vai fazer para julgar uma pessoa? Porque a pessoa vai chegar e vai falar assim: Senhor, nunca ouvi falar do Senhor. Como que eu ia te aceitar? Como que eu ia te aceitar? Né? Então, a primeira coisa, Paulo ele fala assim para a igreja, né? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem ouvir? Entendeu? Então, o que Paulo ele fala sobre isso? Quando a gente vai ler em Romanos, capítulo de número 2, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo de número 11. Romanos capítulo 2, versículo 11. Deve poder colocar aí, os irmãos entenderem. Como que vai fazer para Deus julgar essas pessoas? Romanos capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoa. Primeiro ponto, Deus não faz acepção de pessoa. Isso aqui Paulo já está dizendo que Deus não faz acepção de pessoa. Seja ele em qualquer lugar do mundo, se ele não ouviu o Evangelho, eu não vou te condenar por isso, mas vamos chegar lá. Versículo 12: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Vamos dar uma pausa aqui. Paulo está falando assim: que todos que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos que sob a lei pecaram, sob a lei serão julgados. A lei aqui é o Evangelho, a palavra de Deus, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Se ele não ouviu, não tem o Evangelho, se ele não tem o Evangelho e não ouviu falar, ele vai ser julgado da mesma maneira. E como que Deus vai julgar? Aí é outra coisa que nós vamos falar. Mas aqueles que ouviram, aqueles que ouviram no Antigo Testamento, que ouviram no Novo Testamento, vai ser julgado com base naquilo que ouviu. Versículo de número 13, por quê? Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Primeiro ponto, não é o fato de você ouvir que você vai ser salvo, você tem que obedecer. Não é porque uma pessoa ouviu, ela é salva, e não é porque ela não ouviu, ela vai ser salva, porque isso não quer dizer nada, é a questão de obedecer. Mas como ele vai obedecer sem saber? Não tem como. Versículo de número 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas da lei, não tendo eles lei, para si são lei. Vou explicar aqui. Quando os gentios, as pessoas não crentes, os índios, qualquer tribo indígena, nômade, não tendo lei, a palavra de Deus, eles praticam pela consciência as coisas da lei, a bondade, o amor, a misericórdia, a ajuda. Ele recebe galardão porque está uma lei dentro dele. Ele vai ser justificado por causa disso aqui. Ele não tendo lei, ele pratica as obras da lei, aquilo serve de lei para ele, mesmo sem saber. Só que, quando ele erra, ele também vai ser julgado. Porque não tendo eles lei, para si são lei. Versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações,
absolutamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-o, quer defendendo-os. Ou seja, irmãos, quando uma pessoa que não sabe que Jesus existe, ele vai lá e ele alimenta alguém que está com fome, ele está cumprindo um mandamento de Deus, sim ou não? E isso serve como lei para ele. Porque essa lei está dentro do coração dele e está na consciência, chamada lei moral. Agora, como que essa pessoa vai ser julgada diante de Deus se ela não ouviu o Evangelho? Por isso, quando nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 22, e abriu-se o livro da vida, e o nome dele não foi escrito no livro da vida, o que acontece? Abriu-se os outros livros. Leia os livros da consciência. Entendeu? Em algum momento, Deus vai colocar lá, vamos supor aqui no telão. Olha lá, Marcelo. Lembra daquele dia que você roubou e você sabia que não podia? Lembra daquele dia que você roubou a mulher do seu amigo? Cobiçou, você sabia. Isso aqui está na consciência do homem. Está na consciência do homem. Matou, roubou. Ele, irmãos, em algum momento ele vai falar assim: eu sabia que não podia. Eu não me arrependi. Ninguém viu. Ele não tem como ser salvo por causa disso. Mas é por isso que a Bíblia manda a gente pregar o Evangelho a tempo, a fora de tempo, seja, irmão, de qualquer maneira, nas praças, na rua, no trem, na televisão, no rádio, na internet. Prega o Evangelho, fala de Jesus, irmão. Não há desculpa para essas pessoas diante de Deus. Porque você imagina, irmãos, que o juízo para aqueles que ouviram é maior. Irmão, o juízo não é maior para essas pessoas. O juízo é maior para quem ouviu e não obedeceu. Você lembra de Tomé? Jesus falou: Tomé, bem-aventurado foram os que não viram, mas creram. Ah, mas eu só creio se isso. Não. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Porque a nossa carne para nada serve. Nosso corpo, irmãos, para nada serve no sentido de ele só nos leva, irmão, porque depois, na próxima terça-feira, a gente vai falar sobre a alma e o espírito. Nós vamos entender quando a alma pende para o pecado, irmão. O seu corpo, ele chama e a alma fala assim: eu quero. Irmãos, por isso que a Bíblia manda nós controlarmos nossos instintos. O único ser que consegue controlar seus instintos é o ser humano. Os animais não conseguem. Os animais não conseguem, irmão. Ele pode domesticar um animal, mas ele tem o instinto dele. Mas o homem transformar, fala assim: olha, transformar, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você saiba qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus, que é o vosso culto racional. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Deus abençoe. Terça-feira, querendo Deus, nós estamos de honra. Tá bom? Deus abençoe você. Coisa boa. Ah, se eu pudesse ficar aqui até meia-noite. Eu pudesse ficar aqui até meia-noite, mas eles não querem, é por isso que eu vou embora. Meu filho, coisa boa. Glória a Deus. Cheguei a levantar a mão assim. Que coisa boa, né? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Boa esta palavra, viu? Graças a Deus. Muito boa esta palavra. Sempre eu falo aqui na congregação, os irmãos sabem disso. Você crente só erra e só peca porque você quer. Você tem a Bíblia, você tem a bússola que lhe mostra tudo. Então a gente só peca e erra porque a gente quer. Não é isso mesmo? Amém. Então, graças a Deus. Pastor Marcelo, Deus abençoe. Deus abençoe. Na semana tem mais. Na semana tem mais. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, nós vamos agora abençoar com os dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor. A irmã Valéria vai louvar para a semana, viu? Glórias a Deus. Para a semana ela vai louvar aqui. É praticamente que nós vamos encerrar esse trabalho, né? Não vai. Irmãos, deixa eu dizer. A Bíblia diz, presta atenção para mim, diz que o coração, né? Diz que a boca só fala que o coração está cheio, né?
gravação disso aqui. Não tem problema, está sendo gravado. 79 eu vou levar hoje, quero hoje. Eu vou fazer bem devagarzinho e vou colocar a vida do Juliana Pestana. E vou dar um vídeo. E vai ficar 3 ou 3 domingos para entregar todos lá na porta. Ah, pastor, mas eu já tenho. Não, você vai levar um. E até a ceia a gente vai ter resposta. Glórias a Deus. Amém? Amém. Olha aí. Cada um contribui conforme o propósito do seu coração, de por tristeza ou por necessidade. Deus ama aquele que contribui com alegria. Contribua com alegria. Amém, igreja? 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, eu sou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre de vencer. Pensa com Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Glórias a Deus por isso. Pastor Alzemir ora e a gente espera com a bênção do pastor. Deus abençoe os irmãos. Terça-feira, você convida os irmãos para dar continuidade nessa bênção, uma palavra abençoada. Soberano Deus e Altíssimo Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, ó Deus, por ouvir a tua boa e preciosa palavra. Ó Senhor do Jeová, continua, Senhor, com a tua mão estendida sobre a vida de cada um de nós. Ó Senhor, continua nos dando graça, ó Deus, para que nós venhamos, Senhor, obedecer a tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor, ó Senhor, por ouvir essa tua palavra, ó Deus, que vem diretamente do teu coração ao nosso coração. Senhor, despede a tua igreja de Pai, leva nós de Pai para nossos lares, nos dá uma boa noite debaixo da tua proteção divina, nos dá uma semana de paz, de livramento com a tua proteção. É isso que nós te pedimos, é no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Temos suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam. Deus abençoe.